Fala pessoal do som, sejam bem-vindos a mais um vídeo de novidade aqui do canal. Dessa vez será a caixa de som LG X-Boom OK99, que apesar de ser um modelo um pouco difícil de você encontrar nas lojas, ainda nova, é uma caixa de som que vale muito a pena eu apresentar ela para você, pois se no futuro, caso você tenha a oportunidade de adquirir uma, ou você tenha uma e queira trocar ela por algum outro modelo, com esse vídeo você vai ter uma noção melhor se vale a pena investir em uma LG OK99 ou vender a sua para comprar outra. Nisso, é bom contar uma breve história da trajetória dela, que começa o seguinte, com a LG X-Boom OM7560, que foi a primeira caixa de som no estilo torre que a LG lançou aqui no nosso país. Logo em seguida, tivemos a caixa de som LG X-Boom OJ98, ao qual, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de testar. Nisso, a LG OK99 veio para substituir a LG OJ98. Em seguida, temos a LG X-Boom RN9, ao qual também, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de testar. Depois dela, vem a LG X-Boom RNC9, ao qual ainda eu estou com ela aqui em casa. E breve irei fazer comparativo com a LG OK99. Depois dela, temos o lançamento mais atual da LG, que é a caixa de som LG X-Boom XL9T, ao qual eu já até fiz um comparativo no formato antigo de duelos aqui do canal, contra a LG OK99, e na época a LG X-Boom XL9T ganhou da LG OK99. Nesse novo formato de comparativos aqui do canal, eu vou dar mais uma chance para a LG OK99 se redimir frente à LG XL9T. Porque vou ser bem sincero, é uma caixa de som com muito potencial, que no decorrer do vídeo você vai entender um pouco. E aí, eu já vou até quebrar um pouco do protocolo aqui do canal, e já vou te mostrar o que ela tem de recurso e o que me agrada e não agrada nela, até mesmo para você ver em comparação, por exemplo, a LG OJ98 que eu já testei, a LG RN9 e RNC9, porque ela tem atualizações que foram melhor do que a OJ98 e ela possui recursos que a RN9 não tem, que a RNC9 não tem e a XL9T não tem. Então é uma caixa de som com grande potencial, que dosou um caminho que a LG estava traçando, que se tivesse continuado nesse ritmo, talvez hoje teríamos caixas de som mais completas. Não que a RNC9 e a XL9T que hoje estão no mercado sejam caixas de som ruins. Pelo contrário, todas duas me agradam. Só que no quesito recursos, frente à LG OK99, elas deixam muito a desejar. Mas melhor do que eu ficar falando aqui é eu te mostrar. Bora lá. Começando aqui no painel, pessoal, ela foi a última que tem esses dois botões rotacionais, que um é efeito de DJ e esse aqui é para você buscar pastas na opção USB. E aí, esse Pare Accelerator, isso aqui para mim é inútil. Também ela foi a última. Na RN9 que veio para substituir ela já não temos mais. Porém, coisas que eu questiono não ter na RN9 e na RNC9, que são botões rotacionais, é com base nela. Por exemplo, aqui temos um botão rotacional só para o volume do microfone, tá vendo? Aqui é o volume principal. Esse aqui é opções de DJ e também para busca. Aqui opções de DJ, tá vendo? Isso aqui faz parte desse daqui, então não interfere. Aqui ainda temos a opção de DJ, que temos na RNC9 e RN9, que para mim também não serve para nada. Mas aí, dá uma olhada, a quantidade de recursos ao painel. O visor basicamente continua sendo o mesmo, mas acaba que ela tem, pelo espaço aqui do painel, você percebe que ele foi mais bem aproveitado do que na RN9. Ela não tem espaço para celular ou tablet, que a RN9 tem, mas você vê que ela te entrega uma possibilidade de operar ela com mais facilidade. Não que a RN9 não tenha botão de volume para o microfone, só que um botão rotacional é de longe muito melhor do que esse espaço aqui, ó, todo. Ela tá até com plástico ainda, tá vendo? É como se fosse um black piano. Não me agrada porque arranha muito fácil. Só que pelo espaço dedicado aqui, olha, vem mais ou menos até aqui, começa aqui, poderia ter um visor maior e ele poderia ser angular, para quem tivesse aqui na frente dela, operando ela pelo controle,
porque o sensor do controle dela é aqui, você conseguiria ver com essa eu ia falar uma com essa carne. Só que aí, com esse pare accelerator não teria como. Então teríamos que ter um visor aqui na frente. Eu acho que o visor aqui, ó, porque pensa comigo, você tá aqui operando ela, o visor tá aqui, você tá vendo o que você tá mexendo aqui e também te possibilita aqui na frente. Isso eu não gostei nela. O visor mostra as informações que eu preciso, mas o local que ele ficou e o tamanho que ele ficou não me agrada. Voltando aqui em cima, ter duas USB é um ponto positivo. Porém, deixa eu ligar o flash para você ver. Olha lá, a quantidade de poeira que já tá. Deveria ter uma tampinha aqui, ou então ter ficado na parte de trás com outros recursos que eu vou te mostrar daqui a pouco. O vocal efeitos dela, eu ainda não testei. Mas, se for parecido com o da RN9, é bacana. Aqui é notas sustenidas e bemóis, se eu não me engano o nome disso aqui. Mas basicamente é para deixar a música mais rápida e deixar a música mais lenta. Para quem vai usar a função de karaokê nela, usar microfone, tanto esses dois quanto o vocal efeitos e o voice canceller são boas opções. Aqui o eco do microfone, não vejo muita utilidade, mas para quem precisa dessa função também é um ponto positivo. Gravar no USB também me agrada. Os efeitos para DJ, como eu falei antes, eu não vejo muita utilidade. Mas os efeitos de LED dela me agrada. As equalizações pré-programadas, eu não vou entrar em detalhes não. Vou testar primeiro, depois aqui no decorrer do vídeo. Vamos testar nela as equalizações pré-programadas, equalização manual e a do Bass Blast, para você ver a diferença de uma com a outra. Vamos testar microfone também e fazer o teste de potência. E depois eu te conto a minha opinião sobre a qualidade sonora dela. Vamos tentar aqui só por enquanto nos recursos. Já passando aqui pro lado de cá. Aqui você consegue tanto avançar, retroceder na opção rádio, na opção USB e na outra opção que ela tem lá na parte de trás que eu vou te mostrar daqui a pouco. A opção Wireless Link é bacana, porque eu consigo parear ela tanto com outra LG OK99, com uma LG RN9, com um LG CK99 que foi lançado junto com ela. Então essa opção da LG de pareamento também me agrada, principalmente por não me limitar a conectar somente com outro modelo igual a ela. Voltando aqui em cima, esse acabamento que não arranha tão fácil me agrada, só que os botões deveriam ser retroiluminados, igual os rotacional aqui, tá vendo? Eles têm uma luz vermelha aqui em volta deles. Os demais deveriam também ter retroiluminação. Aqui na frente, o logo da LG me agrada, porém eu senti falta de alguma coisa nela escrito X-Boom. Igual, por exemplo, RN9, nos dois alto-falantes na grade tem, RNC9 tem, a XL tem na lateral dela, que aqui no caso também não tem. Então senti falta de um logo X-Boom nela. Talvez no lugar do LG ali teria ficado legal, ou se tivesse deixado o visor aqui, poderia ter colocado mais aqui embaixo. Essa fita de LED aqui em cima e cá embaixo me agrada. Aproximando mais aqui dela, tem NFC com Bluetooth, também é um ponto positivo. Duas P10 também me agrada, porém se tivesse ficado na parte de trás, eu acho que teria ficado melhor, porque aí fica estranho o cabo de microfone, ou até mesmo um microfone sem fio, você tá testando nela aqui, estiver usando alguma coisa assim, ficar aqui na frente ficou meio estranho. Ter bandeja para CD, mesmo que já não mais tão utilizado como já foi um dia, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, concorda? A proteção aqui para os alto-falantes de agudo também me agrada, só que corre o risco de acontecer isso aqui ainda, ó, em criança aqui e amassar. A proteção dos alto-falantes do médio e aqui do grave me agrada, porém acumula poeira demais e ela é muito resistente para poder estar abrindo ela, para poder limpar. Desmontar aqui na parte de cima é tranquilo, agora soltar aqui deu trabalho demais. Talvez arrancar a tela é uma opção, porque na hora que você vai fechar ela, eu uso um martelo de borracha. Tá vendo aqui, olha? Eu tentei até ver se pela grade iria aguentar, eu bater, não aguentou. Tá vendo que começou a querer amassar ali? Contra a luz ficou perceptível. Fora da luz você não vê. Então você tem que vir batendo só nessa lateral aqui de plástico para poder vedar ela. Dá um certo trabalho. Aqui embaixo, ó. Tá vendo que tá tudo preto? Não era assim. A marca não pintava lá dentro de preto na parte de trás. Foi eu que pintei para dar esse acabamento assim, tá vendo? Porque vou ser sincero, ficava bem feio. Aparecia aquele acabamento de madeira sem nada,
o local da conexão de energia dela também aparecia, um monte de cola, calço, então era bem feio. Então eu achei mais interessante pintar assim. Voltando aqui no alto-falante, eu dei bobeira, depois que eu fechei que eu pensei, eu deveria ter pintado aqui ó, de branco também, acho que teria realçado mais o alto-falante. O que você acha? Será que ia ficar melhor? Mas, enfim, a combinação de branco, preto e vermelho me agrada. O jogo de LEDs dela também me agrada. Só que poderia ter também aqui nos médios e nos agudos para poder ficar um acabamento mais padrão. Talvez até tirar essas fitas de LED que tem em cima e embaixo e ter colocado nesse, talvez teria ficado melhor. A altura dela pro chão não me agrada porque é bem baixo. Porém, acaba sendo o seguinte. Vou te mostrar aqui na lateral que você vai entender melhor. Isso aqui tudo, ó. Tá vendo? Esse material todo aqui, ó, é plástico. Então acaba sendo um pezinho mais alto. A madeira começa aqui, ó. Então a distância aqui é pouca, não me agrada, mas a altura me agrada. Bom que evita a umidade aqui na parte de madeira dela. Porque até chegar a água aqui em cima para começar a absorver, tem que ser muita água. Então isso aqui me agrada. Esse material dela aqui, ó, que não arranha tão fácil, também me agrada. Assim como ela ser de madeira e bastante madeira por dentro. E quando eu digo que ela tem bastante madeira por dentro, é porque, como você pode ver, eu desmontei a minha, limpei ela toda, pintei lá dentro igual eu falei. E no vídeo onde eu mostro o tamanho dos ímãs dos alto-falantes dela, como é a construção dela por dentro e também as placas de funcionalidade, eu sinceramente me surpreendi com o duto labirinto que ela tem. Mas não foi só isso que eu me surpreendi não. Se você tiver interesse em ver o tamanho dos ímãs do alto-falante dela, construção dela por dentro e as placas de funcionalidade, eu vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, juntamente com o vídeo do passo a passo de como desmontar ela para poder estar fazendo essa limpeza, caso você tenha uma dessa e tenha interesse em limpar ela. Que voltando aqui na lateral, ter alça de transporte também é um ponto positivo. Aqui na parte de trás, mesmo sendo na parte de trás, a marca teve todo um cuidado em fazer um acabamento aqui, o que me agradou. Porém, aí me chega aqui e me deixa desse jeito, gente. Nossa, isso é feio demais. Olha, isso aqui pra mim matou a caixa. Se tivesse vindo o acabamento aqui, ó, veio, virou e seguiu aqui, tudo assim, teria ficado de longe muito melhor. O material dela é um material, é aquele que esfarinha só de passar a mão, só que é um pouco mais espesso, tá vendo? Não é tão fino como os modelos mais atuais. E aí, continuando aqui, temos alça de transporte. OJ98 não tem, RN9 não tem, RNC9 não tem. A XL tem uma aqui na parte de trás, mas aí não tem nas lateral. Então, não fez lá muita diferença. Continuando aqui em cima, dá uma olhada, pessoal. Ela tem RCA de saída, P2, rádio FM e tem entrada óptica. Antes dela, na OJ98, a OJ tem saída e entrada RCA. Não tem P2 nem óptica. Na RN9, RNC9, não temos mais RCA, P2, apenas óptica. No caso da XL, nós não temos óptica, nem RCA, nem P2, apenas Bluetooth e duas P10. Então, por isso que eu falei dela ser uma caixa mais completa. Tendo em vista a OJ que tem saída de áudio RCA, ela acaba tendo um recurso a menos. Porém, ela tem o P2 e tem a entrada óptica. Então, para mim, devido a isso, ela acaba sendo a caixa de som da LG até hoje mais completa no quesito recursos. Não só por isso aqui, tá vendo que ele é até recuado aqui, ó. Aqui que eu tinha falado que se talvez colocasse os P10 e o USB talvez teria ficado maior, poderia ter chegado um pouco mais pra cá e ter colocado esse aqui. Enfim, acho que talvez aqui teria ficado melhor. O que eu digo que ela também é mais completa por causa disso aqui, pessoal, olha. Tem rodinha, tá vendo? A rodinha é boa, que ela é grande, é resistente, ela pega muito impacto. Dependendo do lugar que você estiver passando, até parece que ela vai quebrar. Mas entre ter rodinha dessa forma e não ter rodinha, que é o caso da OJ98, RN9, RNC9, sem sombra de dúvida, muito melhor. Já as rodinhas da XE9T não tem comparação não, bem melhor do que essas daqui. E aí, outro detalhe, é recuado, pessoal, o cabo, tá vendo? É a única que eu já testei da LG que eu me lembre que é dessa forma. A XL mas não é recuado desse tanto assim não. Tem até uma tampinha de borracha, é legal e tudo, mas aqui me agrada mais. Aqui algumas informações de como transportar ela.
E aí outro detalhe, ter cabo de alimentação removível também me agrada. Voltando aqui em cima, segundo a marca, ela tem 1650 WRMS de potência. WRMS de potência é a potência energética dela. Então, mesmo que ela tenha essa potência, mas a construção dela, num geral, seja a construção da caixa, o ímã do alto-falante, sensibilidade, tamanho e várias outras coisas, não conseguir imprimir essa potência energética dela, não adianta ela ter 1650 de potência energética. Então por isso eu nem vou entrar nesse mérito se ela tem ou não essa potência, porque o nosso ouvido não escuta WRMS, ele escuta pressão sonora. E pressão sonora você consegue medir através do decibelímetro. E aí, já aproveitando esse gancho, agora eu vou te mostrar o teste em área aberta no último volume com o Bass Blast ativado da caixa de som LG X-Boom OK99 com 2 decibelímetros. Um na função DBA, que mede mais médio e agudo, e outro na função DBC, que mede mais grave e subgrave. Logo ao final desse teste, eu irei te contar qual posição a caixa de som LG OK99 irá assumir no ranking das caixas de som que tocam mais forte em área aberta, que passaram pelo mesmo teste que ela vai passar agora. E no teste em área aberta, no último volume, com tudo no máximo, mais o Bass Blast ativado, essa é a posição que a caixa de som LG OK99 assume no ranking aqui do canal. Mas que independente do resultado,
você vendo ela tocando em área aberta no último volume, com tudo no máximo, mais o Bass Blast ativado. O que você achou da qualidade sonora da caixa de som LG X Boom OK99? Gostou dela? Sim ou não? Vamos agora para o teste de grave, medindo de 100 Hz até 60 Hz com 1 decibelímetro na função DBC. 100 Hz. Hertz. 80 Hertz. 70 Hz. 60 Hz. 'E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som LG OK99 assume no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal. Vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz com 1 decibelímetro na função DBC. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. 'E no teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som LG X Boom OK99 passa a assumir no ranking das caixas de som com mais subgrave que já passaram aqui pelo canal pelo mesmo teste. Com isso, levando em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som LG X Boom OK99 passa a assumir no ranking geral aqui do canal. Que finalizada essa primeira parte de teste da sonoridade da caixa de som LG X Boom OK99, agora nós iremos testar as equalizações pré-programadas, a equalização manual e também a de reforço nos graves, a Bass Blast, para que você possa ter um pouco mais de noção da qualidade sonora que essa caixa de som LG top de linha pode entregar. Que vai funcionar o seguinte, ela vai até o volume 40, quando chega do 39 para o 40, ela vira máximo. Então eu vou começar aqui com ela no volume 20, sem ganho de grave, médio e agudo. No decorrer da música, eu vou colocar ela fletada em grave, médio e agudo. Depois vou dar ganho em grave, médio e agudo. Vou passar por todas as equalizações pré-programadas e finalizo colocando ela na de reforço dos graves. Finalizada essa primeira etapa, eu tiro o grave, tiro o agudo, tiro o médio dela, coloco ela com 100% no volume e repito o mesmo teste, porém com ela no último volume. E aí,
para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som LG X-Boom OK99. Para você entender melhor a qualidade sonora dela, eu iria utilizar essa câmera que está com o microfone próprio aí nela para te dar essa impressão que você está na frente da caixa de som LG X-Boom OK99. E aí, conforme eu for operando ela aqui, eu estou com outra câmera aqui posicionada, filmando o visor dela, para você entendendo conforme eu for dando ganho de grave, de médio, de agudo, para você não ficar perdido. Beleza? Então bora começar. Girls with their nails done. 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 Finalizada essa primeira parte aqui dos testes, pessoal, vou até passar pro lado de lá, porque eu tô tendo que deixar uma sombra aqui no visor, porque dá muito reflexo e aí eu não consigo filmar com essa câmera o que eu tô operando ela aqui. Então vou passar pro lado de lá para poder ficar mais fácil. E aí agora vai ser o seguinte, vou colocar ela agora com 100% do volume. Bora lá. Volume máximo. Vamos tirar o ganho de grave. Vamos tirar o ganho de médio e o ganho de agudo. Vamos voltar a música no início. Deixa eu voltar. Beleza, a música está no início. Para você ir percebendo melhor, aí no decorrer da música eu vou colocar ela fletada, seja em médio, grave e agudo. Depois 100% de ganho em grave, 100% de ganho em médio, 100% de ganho no agudo. E aí nós passamos pelas equalizações pré-programadas e finalizamos com a equalização do Bass Blast, que no meu ponto de vista é a que entrega um volume mais... que me agrada mais, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos começar? Então bora.
girls with their nails done. Nails done. Girls with their nails done. Nails done. E aí, conseguiu perceber um pouco da diferença da equalização pré-programada, das equalização manual e também da de reforço nos graves? Conseguiu perceber uma diferenciação uma da outra? Por enquanto ainda não vou te contar a minha opinião sobre o que eu achei das equalizações, seja manual, pré-programada e de reforço nos graves, nem o que eu acho da qualidade sonora dela. Vamos testar agora microfone, passar pela opção de voice canceller, vocal efeitos, eco do microfone, para poder ter uma noção melhor da qualidade sonora dela, beleza? Então bora lá. Aqui eu já estou com dois microfones conectados nela, um com fio e um sem fio, para você poder perceber a diferença de volume final que ela entrega no microfone sem fio e com o microfone com fio. Vou alternar aqui entre as duas entradas, vou testar os efeitos de voz, a voice canceller, que é o cancelamento da voz, o notas bemóis e sustenidas, que é basicamente a música ficar mais rápida e mais lenta, e também o eco do microfone. E aí, para poder ficar mais bacana e te dar a sensação que você está na frente da caixa de som LG OK99 e não pelo áudio captado por esse microfone, eu irei usar essa câmera que está com o microfone posicionado aí nela para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som LG OK99 e ficar ali um som mais próximo do real que ela produz, certo? Outro detalhe é o seguinte, eu tô com outra câmera aqui só para poder ir te mostrando conforme eu for alterando as configurações dela aqui, beleza? Então, é o seguinte, o volume do microfone dela vai até do 14 para o 15, ele passa a ser máximo, então vai até o 15. Não sei se você está conseguindo perceber, mas ela tá chiando. Tá chiando aqui nos Twitter dela, nos alto-falantes de agudo. Vou desconectar o de cabo, continua. Vou desconectar o com bateria. Parou. Agora vou inverter. Só de eu conectar ele. Tirei. Aqui, mesma coisa. Ó. Isso já não me agradou. Conectou o microfone nela, seja com fio ou sem fio, ela arruma uma chiadeira. Não gostei. Outro detalhe. São duas entradas P10, porém o volume das duas entradas é um só. É só esse daqui, ó. Mexi nele, ela aumenta dos dois P10. Isso eu não gostei, porque se eu quiser alternar o volume dos microfones, eu não vou conseguir. Igual aqui na hora que eu for te mostrar, você vai perceber que o microfone com fio tem um áudio mais baixo do que o com fio. Então já é um ponto negativo. Outro detalhe que eu não gostei foi esse aqui, ó. Olha que trem ridículo que tá aqui. Essa fiaiada de microfone e o que é sem fio, esse tufo para frente. As entradas P10 dela, no meu gosto, deveriam ter ficado na parte de trás. E aí? Deixa eu ir buscar o pendrive ali, que eu esqueci o pendrive. Vou buscar o pendrive pra gente continuar. E aí, pessoal, foi até bom essa questão de eu ter esquecido o pendrive pelo seguinte. A chiadeira aqui no Twitter dela, no alto-falante de agudo, é pelo seguinte, ela com o volume no máximo, pra música, ela tá dando isso. O volume de microfone tá no máximo e não tá interferindo. Estranho. Achei que era por causa das conexões do microfone que tava dando isso, mas pelo visto não é só isso. Mas tá bom. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou te mostrar a diferença de um microfone pro outro. Eu não consigo passar do volume 6, porque ela começa a dar microfonia. Então, vamos testar os dois no volume 6 para você ver a diferença. Senão vai dar uma loucura. Aqui. Aqui. Oi.
volume para microfone não precisa nada, não. Vamos ver o segundo aqui. 8, teste. 1, 2, teste. 1, 2. 1, 2, teste. 1, 2. 1, 2, teste. 1, 2, teste. 1, 2. 1, 2. Nossa senhora, já não gostei. Para poder usar o microfone nela, depende dos dois volumes. Se eu abaixar o volume aqui, o volume principal, ó, aqui eu vou aumentar, ele está aumentando o volume do microfone, beleza. Aqui está o volume do microfone, está até aparecendo o microfone e está aumentando conforme eu estou falando, beleza. Se eu tirar o volume, aí para. Então eu dependo desse volume para poder usar o microfone e desse volume para usar o microfone. Independente de qual que eu usar aqui, ó. Se eu usar a outra entrada, também não faz diferença. Ó, a do máximo, eu estou com som bem diferente, não faz muita diferença. Vou deixar aqui o 6. Aí aqui eu começo a aumentar, aí também vai. Não entendi qual que é a necessidade. Tem um botão de volume principal só para o microfone e o volume da caixa em si. Para que usar os dois? Se eu tirar o volume daqui, eu tiro o volume todo. Aí eu volto com o volume aqui, beleza. Aí se eu tiro o volume daqui, fica sem volume. Nossa, muito sem sentido. E aqui, ó, agora eu consegui até o volume máximo, com o microfone sem fio. Aqui é a mesma coisa, já dá até para você ver a diferença de volume de um para o outro. E aí, se eu aumentar ali o volume principal dela até o máximo, aí começa a dar microfonia, tá? Dá uma olhada, ó. Aqui já está no máximo, e aí conforme eu vou aumentando aqui, deu microfonia, tá vendo? Passando pro microfone sem fio, já deu para você perceber até a diferença. Aí se eu começo a aumentar aqui, vai aumentando demais e começa a dar microfonia. Então, por aí já deu para você perceber que tem diferença do microfone sem fio para o microfone com fio. O microfone com fio, ele tem um áudio mais baixo do que o microfone sem fio. E aí, se você tiver interesse em estar adquirindo um microfone sem fio, como esse que eu estou utilizando aqui para testar a LG OK99, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Ele é um microfone com bateria duplo, tanto no receptor quanto no microfone. E para carregar ele, a entrada é tipo ser igual de celular, bem prático. Deixa eu colocar esse microfone aqui e vamos continuar testando com o microfone sem fio. Nossa, mas isso aqui eu não gostei, viu? Essa questão de ter que aumentar aqui e aqui para poder usar, muito ruim. Vamos só trocar aqui as entradas que você vê que continua independente de qual entrada você está usando. Continua a mesma coisa, tá vendo? Então tá bom. O eco do microfone, ele tem... Deixa eu abrir aqui para poder ficar melhor para você ver. Aqui, ó. O eco do microfone, ele tem dois estágios. Primeiro eco, dá para você perceber alguma coisa ali um pouco distante, mas não muito perceptível. E a segunda opção de eco, que aí já fica mais nitidamente que está com eco. Você não consegue regular com mais e menos eco. Eco opção 1, eco opção 2, apertou de novo, desligou o eco. Só isso. Aqui, ó, eu vou colocar para tocar uma música, que aí você vai entender que é essas notas bemóis e sustenidas que eu falei. Mas basicamente é só se você for usar microfone nela que você vai usar isso, ou ali para ficar fazendo uma brincadeira, alguma coisa assim, que é basicamente para deixar a música mais rápida e a música mais lenta. Deixa eu colocar aqui para você ver. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Aqui tá no máximo, não vai adiantar muita coisa não. E pessoal, o cenário tá desmontando aqui, peraí. Senão eu não consigo mostrar o visor para vocês. Aí, beleza. Então tá bom, vamos colocar para tocar. Aqui tá a música normal, ó. Aqui ela ficou como se fosse lenta. A música acabou e fica meio difícil, né? Tá começando de novo. Aqui ela tá como se ela estivesse lenta. Vou voltar ao normal. Aí aqui ela lenta. Aqui, ó. Aqui ela normal.
Agora eu vou deixar ela como se ela estivesse passando rápida. Isso são essas teclas. Deixa eu baixar um pouco o volume, tá muito bom. Bemóis e sustenidas, uma cancela a outra. Aqui tá rápido, eu vou apertar aqui a lenta para voltar ao normal. Beleza. E vou deixar a música tocando, e aí eu já vou te mostrar a questão do voice cancela. Aumentou o volume da música, mas aí precisa chegar no trecho que tem voz para você entender a diferença. Pera aí. Esse pedaço tinha voz, agora já não tem mesmo. Então aqui ela tenta. Deixa eu perceber a diferença de volume? Deixa eu baixar um pouco aqui. Tô vendo que eu abaixo o volume da música, abaixo o volume do microfone, fica estranho. Deixa eu pausar a música. E aí, aqui é o seguinte. Essa opção de voice canceller, ele vai tentar tirar ali notas mais de médio e agudo. Você pode ver que tem até um ganho de volume para poder dar mais ênfase na sua voz, a voz que está saindo pelo microfone. Fica ali um pouco, não fica 100%, a voz ainda de quem está cantando a música original, você ainda consegue perceber um pouco, mas é interessante para quem quer fazer, por exemplo, karaokê. Você vai continuar com o fundo da música, os instrumentais, tirando a voz do cantor principal. É uma boa opção. Agora, vamos ir para a opção de vocal efeitos. Eu não testei nenhuma ainda, vamos ver como é que é. Aqui está desligado. Ligamos e passamos para a primeira, é a bass. Dá a impressão com a voz mais grossa, tipo lembrando aquelas reportagens de televisão de antigamente, quando a pessoa não queria identificar a sua voz. Então essa bass dá a impressão disso. Vamos ver a próxima. A próxima é soprano. Está soprando mesmo. A voz dá a impressão que também é aquela voz, tipo, para disfarçar a voz, para não ser identificada, mas é legal, é interessante. Vamos ver a próxima. A próxima é medium. Não entendi muito bem. Parece que é a mistura da primeira voz, só que mais fina ainda. E aí já saiu de um certo padrão, aí já não me lembrou muita coisa não. Vamos ver a próxima. Robot, já que tinha uma participado, lembra bastante voz de filme de Big Bang. E o interessante é o seguinte, eu tô falando, eu escuto a minha voz, escuto a voz do robô, são duas vozes ao mesmo tempo. Vamos ver a próxima. A próxima é dueto. Não entendi, também não percebi diferença. A próxima parece que era dueto masculino e dueto feminino. E aí. A próxima, mas com eco. Aí o cachorro ficou doido. Aí, engraçado, eu vi em vez de aparecer uma voz de Native TV. Lembrou um pouco a base, mas mudou um pouco. Vamos ver a próxima. A próxima é soprano. Ô Tony, colabora aí, Tony. Tô testando a caixa aqui, faz favor. Me ajuda aí, tá bom? Obrigado, viu, pela colaboração. Aí a próxima é Hélio com eco. É a mesma, só que com eco. E a próxima é dueto masculino com eco. O cachorro tá surtado aqui. Vamos para a próxima. A próxima já é o dueto feminino 1. Tá a impressão que tá com eco também. Mas estranho. Aí tá dando impressão que parece que tem 3 vozes. Foi bem diferente. Mais do que a primeira. E aí depois disso, Nós temos bass com eco 2. Nossa, vai repetir todas com eco na opção 2. Vamos ver a
Soprano com Esse não ficou muito estranho. Muito estranho. Aí depois Eco 2. Temos dueto masculino 2. Então acredito que seja com Eco 2, porque está com bastante eco. Depois disso vamos para dueto feminino 2. E se antes estava dando a impressão que tinha 3 vozes, agora ficou mais ainda. Parece que tem. Eu escuto a minha voz aqui, a minha voz saindo aqui, e uma segunda voz. Tu conseguiu perceber? Ficou bem diferente. E depois disso, finalmente acabou. Tem bastante opção para microfone nas vocal efeito dela. Então, agora que já testamos todas as opções para microfone que a caixa de som LG OK99 possui, o que você achou da qualidade sonora dela com o microfone? Eu vou ser bem sincero, particularmente com o microfone, ela fica com volume bem forte. Eu não gostei dessa questão de depender dos 2 botões de volume para poder utilizar o microfone. Se tem um botão de volume próprio para o microfone, usa só ele. Então, deixou a desejar isso, depender um do outro, e deixou a desejar não ter 2 botões de volume, um para cada entrada P10. Isso não me agradou. Os vocais efeito, eu gostei, tem bastante efeito, dá para brincar legal nela, para quem for utilizar microfone. O eco do microfone, eu gostaria que fosse a opção de eu conseguir regular mais eco, menos eco, e não eco 1 e 2. E as notas sustenóis e bemóis e sustenidas, mais para quem for ficar brincando mesmo. Não depende tanto do microfone para poder fazer, mas é interessante. E para encerrar, a Voice Canceller é legal. Ela tenta tirar a voz de quem é o artista principal da música, que realmente está cantando a música, para te dar como se fosse um cover. É interessante. Não consegue tirar totalmente a voz de quem está cantando, mas até que faz um efeito legal para poder, quem quiser, fazer um karaokê. E agora que já testamos a caixa de som LG OK99 em área aberta, testamos grave, subgrave, as equalizações pré-programadas e todas as opções para microfone que ela possui, agora eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela, que é o seguinte. As equalizações pré-programadas dela, você consegue ver uma diferenciação de uma para outra se você parar para ficar ali olhando com mais carinho. Vamos dizer assim, você vai conseguir ver a diferenciação de uma para outra. No meu ponto de vista, se não tivesse, não iria fazer falta, porque a mudança é muito pouca. Já a equalização manual e a equalização do Bass Blast, eu percebo assim, ela tem ali mais ou menos uns 50% de volume talvez. A equalização manual com tudo no máximo te dá a sensação de te entregar um volume final maior. Se você ali, você vai perceber ali uma disputa entre médio, agudo e grave. Ela tem subgrave? Tem, mas assim é um subgrave bem distante, que parece que não quer entrar nessa briga ali entre grave, médio e agudo. Mas ela tem subgrave. E aí, com a equalização manual, tudo no máximo, você vai perceber um pouco mais de presença de médio e agudo. O grave está lá, de vez em quando ele aparece um pouco mais, e o subgrave mais distante. Quando você coloca ela com 100% do volume, a equalização manual continua a mesma coisa, só que ela não te dá uma entrega de volume igual a Bass Blast. A Bass Blast com 50% dá a impressão que ela é mais fraca que a manual. Já com 100% do volume, a Bass Blast é muito nítido a diferença de volume final. Para você ter uma ideia, dependendo da música, igual eu estava testando aqui, o painel começava a vibrar com o Bass Blast ativado, de tanto grave que ela estava entregando. Mas aí é o seguinte, dessa forma, você vê que o grave fica mais equilibrado com o médio e o agudo no Bass Blast. Com a equalização manual, você vê que ela procura entregar mais médio e agudo. Então, sem sombra de dúvida, a equalização que mais me agradou foi a Bass Blast. Ela, contudo, no máximo, também me agradou. O médio e agudo está ali de uma forma que não chega a me incomodar. De eu
ter a necessidade de diminuir um pouco do médio e agudo para eu poder perceber mais o grave. Contudo, no máximo, na equalização manual, ela me agradou. Seja com 50% do volume, seja com 100% do volume. Com 50%, só que, tanto ela com 50% do volume, quanto com 100% do volume, eu vou preferir usar nela o Bass Blast, porque ela vai me entregar mais o grave e um pouco mais distante o subgrave, mas ela dá mais foco no grave do que na equalização manual, que é o que me agrada mais. Então, mesmo o subgrave dela ficando mais distante, como ela tem um grave bem presente, que realmente ele fica ali batendo de frente com médio e agudo, ela contudo no máximo ou 50% do volume, o Bass Blast me agrada mais. Já para microfone, ela tem um punhado de recursos, tanto para efeitos de voz, eco para microfone e o Voice Canceller. Para quem vai utilizar microfone nela, ela tem bons recursos, porém deixa a desejar em algumas coisas que acabam sendo desnecessárias. Igual, por exemplo, o P10 aqui na frente fica bem feio quando você conecta, seja o microfone com fio ou sem fio. A questão do volume principal dela interferir no volume do microfone também não me agradou. Faltou ser 2 botões de volume, um para cada P10 e não ser um para os dois, e se aumenta um, aumenta o outro. Mas, no geral, a qualidade sonora dela me agrada.